Brasil e no mundo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para as recém-chegadas na Alemanha e aquelas que já estão a caminho. Mulheres que se relacionaram ou estão se relacionando com alemães que têm filhos, que têm família, que veio de um casamento, que já tem filhos adultos principalmente. Quero dar um alerta para vocês de dificuldades, desafios que vocês podem ter e como sobressair bem numa situação como essa. Para quem não me conhece, me chamo Vivian Pouso, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães. Eu vivo há 27 anos na Alemanha, por isso eu digo que eu tenho autoridade para falar que eu entendo bem da mentalidade dos alemães e dos garotos alemães. Para você que tem o desejo, a meta, o sonho de encontrar um amor gringo, quero te convidar para fazer parte do meu grupo lá do Telegram, para você ficar bem afiadinha aí no mundo gringo, identificar os embustes e não cair em cilada. Compartilhar suas experiências e ouvir os relatos das mulheres. Isso ajuda muito a abrir a sua mente em direção ao seu amor gringo. Gente, normalmente, quando você conhece um alemão aí no Brasil, mesmo que ele seja divorciado aqui na Alemanha, nessa fase que vocês estão se conhecendo, que ele vai no Brasil, passa um tempo com você e que te quer demais, quer que você venha viver com ele na Alemanha, tá tudo maravilhoso. Mas quando se trata de um homem que já tem filhos adultos, principalmente, que já sabe o que quer, é preciso você ter muito cuidado, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma história que uma querida me contou, tá? Ela me procurou no Instagram que ela conheceu uma pessoa no Brasil, ela gosta muito desse homem, veio para a Alemanha, não se casou, estão morando junto, ela está tentando se adaptar. E esse homem tem um prédio, né, com vários apartamentos, e nesse prédio mora o filho adulto casado com bebezinhos. O namorado dela é apaixonado pelos netinhos. Só que o filho, ela me disse que ele detesta ela, que ele tem pavor da cara dela. Ela disse, não sei porquê, que ela teve essa ideia, se ele disse isso, que ele não gosta dela por ela ser brasileira e pobre, tá entrando na família dele. Só que ela me falou uma coisa que me preocupou muito. Ela disse que o pai ouve esse filho 100%. Bom, se ele ouvisse esse filho 100%, ele jamais teria se relacionado com uma brasileira. Então eu vejo muita esperança nessa situação com relação ao pai dominado pelo filho. E que o pai diz que o filho controla até a conta bancária dele para ver o que ele gasta e o que não gasta. Então, vocês sentem que é uma situação bem desagradável para ela. Ela vive num prédio, né, com a família, o cara detesta ela. Ela diz para mim, Viva, a única vantagem é que o meu marido, né, o futuro marido, o namorado dela, também detesta a nora. Então, vocês veem uma desarmonia familiar péssima. O homem é apaixonado pelos netos, mas detesta a nora. E vem o pai com uma nova mulher, o filho não aceita. Então, é muito complexo. É muito complicado. Eu até, sinceramente, eu dei conselho para ela procurar uma ajuda espiritual, né? Porque ela falou assim, olha, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô custando me adaptar, tá difícil demais, mas eu não vou desistir desse homem. Eu vou continuar aqui, vou tentar. Eu até disse, né? Você sabe que eu sou de religião de raiz africana, procurar alguém para fazer uma harmonização familiar, né? Para esse filho enxergar ela com outros olhos, porque ela é brasileira, ser discriminada, porque ela é pobre por ser discriminada, isso não faz sentido, né? Mas assim, se o pai também detesta a nora, o filho sabe disso. Será que a questão não é essa? O pai não aceita a nora verdadeiramente e vem o pai, traz uma mulher e o filho também não aceita. Então assim, é muito complicado para você sair do Brasil, dependendo da situação que você vive, e cair numa situação familiar como essa. É complexo demais, gente. Eu particularmente, bom, eu como uma pessoa extremamente sensitiva, né, com um sétimo sentido, espírita, né, a gente tem as nossas formas de ver como que são as coisas, por que isso é assim, aquela coisa. Mas assim, existem casos também que o pai persiste, caso o filho acaba aceitando. Normalmente, pouco implica os homens com as mulheres, normalmente são as filhas que implicam mais. Mas nesse caso é o filho. É uma situação realmente muito constrangedora. Eu não sei se eu teria energia para isso. Por um lado, ela tá tendo dificuldade, está se sentindo muito sozinha a se adaptar a essa vida da Alemanha. E olha que o tempo tá bom esses dias, né? A gente não tá no inverno, né? No inverno vai ser muito pior. Por outro lado, essa desarmonia familiar. Você viver aí num prédio com uma pessoa que não te aceita é muito complicado. Então assim, gente, antes de você assumir compromisso com qualquer pessoa aí no Brasil que tenha filho, pergunta muito sobre a relação familiar dessas pessoas. Muito, muito. Toda pergunta que você fizer ainda é muito pouco para você saber. E sempre aconselho, claro, primeiro que esses homens vão aí no Brasil, mas venham antes e vivam sem casar para identificar essa situação se é algo para você. De repente o homem é um milionário, mas você vai viver num inferno tão grande que não há dinheiro que compra a sua felicidade. No caso dela, ainda não está casada,
né? Se ela for esperta, dependendo da situação, ela pode até manobrar essa situação. Ela não conhece também muito bem esse filho, de repente as coisas se transformam. Desejo ela de todo o coração, porque senão pode ser uma vida muito infernal, né? Porque é uma situação realmente muito complicada. Aonde que eu vou casar com um homem que o filho dele controla a conta bancária dele? Agora tem uma outra questão. Será que esse homem tá falando a verdade pra ela? Será que esse homem é do tipo munheca que ele tá dizendo pra ela que o filho controla pra ficar um pouco restrito, pra ela não achar que vai dar o bote nele, né? Que vai dar o golpe nele, isso, aquilo? Tem muitas coisas. Eu não tenho paciência de ficar numa situação dessa sem saber de tudo. Por isso que assim, eu como espírita sempre procuro uma orientação espiritual, pelo menos pra me saber onde eu tô pisando. Não dá pra viver numa situação dessa. Às vezes você acha que sair do Brasil, viver uma vida próspera, é tudo que você quer e emana na sua vida, né? Mas de repente o preço que você vai pagar ele é tão alto que a gente realmente tem que pensar se vale a pena. Eu conheço uma brasileira que me procurou há muito tempo atrás, que é espancada dia e noite por um cara, né, que ameaça ela de matar, não se casou com essa mulher e ela vive aí postando em rede social o luxo que ela vive, é comida, é carro, é isso, aquilo outro. Mas a verdade dela eu conheço, né? O cara bate nela, não deu uma aliança pra ela, não quer casar. Gente, será que vale a pena só pra você mostrar lá no Brasil vida de luxo? Não. Sabe qual que é a vida mais luxuosa? É a paz e a tranquilidade. Você deitar do lado de uma pessoa a qual você se sente bem, você suporta, você gosta do cheiro dessa pessoa, você acorda, vê essa pessoa, você fica feliz. Mesmo que você esteja estressada como mulher, o homem chega em casa, você tá feliz porque ele chegou em casa. Isso pra mim é luxo. Claro, se você puder tiver uma vida de conforto material com uma pessoa que você gosta, que tudo funciona, aleluia, você está sendo abençoado por Deus, mas mereceu, claro, essa sorte também. Então assim, procure muito pesquisar a vida desses homens quando vocês estão com eles aí do Brasil mesmo, e pergunta mesmo. Não hesite em perguntar, porque alemão é muito curioso. Quando ele quer saber, ele pergunta demais. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou mulher de jornalista, ele pergunta até a sombra e obtém respostas. Então, por quê? Vocês podem chegar aqui e viver uma situação como essa, desagradável. Não tô dizendo que essa mulher, ela não é capaz de manipular essa situação, né? De repente, como eu disse, esse gelo pode quebrar, o menino pode ver coisas nela, né? Que agrade ele conquistar. Mas será que o problema é com ela mesmo? Ou será com o pai? É uma situação complicada. E se você identificar qual realmente é a raiz desse problema, aí talvez você possa até ajudar essa família, porque a ajuda não é nem só para ela, é ajuda para a família toda, porque ele tem uma enfermidade. Eu não quero saber a energia que flui nessa casa. O pai ama os netos, mas odeia a mãe dos netos. Gente, é uma coisa que não funciona. Como que você vai odiar a minha pessoa e amar os meus filhos? Não, isso não existe. Meus filhos é parte da minha pessoa. Agora vem o pai, com a mulher também não aceita, é complicado. A dica que eu quero dar para vocês é essa, né? É maravilhoso. Tem muitos alemães, você tem o seu filho, se ele tiver filho dele, assume um compromisso, observa muito, pergunta demais. E eu não aconselho mulher nenhuma se casar correndo com homem sem viver um pouco essa situação familiar se tem filhos. Viva isso pelo menos uns 3 meses antes. Mesmo que você esteja ali no processo, organizando a papelada para casar, nesse período você tem a oportunidade sim de observar as coisas. Se isso realmente vai funcionar. Você sabe que o cara tem filho. Você quer assumir um compromisso com a pessoa que tem uma família. Gente, não tem, o cara é adulto, né? Ela sabe que o cara é adulto, qual o problema, né? Problema nenhum, mas no caso aí realmente tem uma complicação. Então é claro que esse filho, ele vai existir, ele vai estar aí. Então eu acho assim muito válido procurar uma harmonia aí, porque nesse inferno eu não viveria, porque é muito complicado você sentar numa mesa para comer, você se deparar com a pessoa virar a cara para você. Não é nem o comportamento, é a energia negativa que flui entre um e o outro. A gente também não sabe, passa dentro da cabeça das pessoas. E por isso que é muito importante. Pesquise muito sobre a vida desses homens antes. Principalmente homens que têm passado. Foi casado 2 vezes, eu já tiraria mais o meu tempinho para observar ele melhor. A partir do 3º casamento, eu não quero problema na minha vida. E muito menos se eu tiver um filho que eu trouxer junto. Então assim, isso são coisas que podem ocorrer, mas eu queria contar essa história para vocês, porque são coisas que vocês podem evitar antes de um casamento e antes de uma decepção muito grande. Mesmo porque vocês raciocinam, essa mulher casa com esse cara, o filho diz ele que controla toda a conta dele, ela casa com ele, tem um filho, esse homem dá um piripafe amanhã, mas se não, querida, nossa, no dia seguinte ela pica a mula pro Brasil, porque ele não vai deixar, o filho vai pular pra fora. Se ela tiver um filho com homem, até salva a pátria dela um pouco. São coisas que a gente tem que pensar muito antes se realmente vale a pena, porque eu corri o risco de viver com uma pessoa, porque o dia de amanhã não é porque você é jovem que não pode acontecer nada com você. Então sair do Brasil para viver uma vida insegura, eu não sairia. Então fica aí a dica, ficam vocês muito espertas, não caem em ciladas do destino. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida como um todo e